hoje nós somos alcançados. Hoje, eu e você, flui um rio de água viva de Deus. E o que flui dentro de nós não é somente para saciar a nossa sede, é para que eu e você venhamos ser instrumentos do Senhor, para que muitas e muitas vidas sejam cheias deste amor, desse favor que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. O Vladimir não sabe que eu ia chamar ele aqui, mas eu queria falar um pouquinho. O Vladimir veio pela primeira vez no domingo passado nos visitar. Ele estava passando por uma dificuldade no dia de domingo passado, e ele começou a procurar na internet uma igreja evangélica, e o Google deu referência para ele para GVC. Ele veio de São Paulo para cá, conversamos um pouco com ele no domingo. Na segunda-feira eu chamei ele pelo WhatsApp, conversei, convidei ele para estar no encontro com Deus na sexta que vem. Ele prontamente aceitou o convite, e hoje o Senhor fez uma marca muito grande na vida dele. E eu queria que você pudesse contar o que o Senhor fez na sua vida hoje. Sério? Consegue? Devastado, passei o domingo todo, ficando assim, uma ansiedade no coração sempre para outra, assim, sair de casa. Um dia ali, era que cheguei ali, me abraçou, e me senti em casa. Se ainda há dúvidas sobre a vida de alguém, o que ele pode fazer, eu quero dizer para você: não tenha dúvida mais. Isso é apenas o começo. O Senhor preparou para a vida. É só o começo. O Senhor vai nos agir poderosamente. Que o Senhor tem pressa, assim como nós já ouvimos, assim como nós temos certeza que o Senhor tem pressa, que as coisas todas aconteçam nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós somos instrumentos usados, afiados pelo Senhor, e nós precisamos remandar nossas mangas, entendermos quem nós somos, sair da nossa zona de conforto e viver a vontade de Cristo. Deixar que flui aquilo que já há dentro de nós, para que muitos, assim como eu e você um dia precisamos, muitas outras pessoas também venham viver isso. Nós não estamos preocupados com o número de pessoas, mas nós estamos preocupados com almas que realmente venham viver a vontade de Cristo, que venham usufruir daquilo que Cristo tem. Amém? Você está com a sua Bíblia favorável.
cabra e um carneiro, com todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou ao meio e colocou cada metade em frente uma à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Amém? Feche seus olhos, por favor. Deus, nós glorificamos a soberania, o teu amor, a tua majestade, o teu favor, o teu poder sobre as nossas vidas. Obrigado a Deus por nos dar a oportunidade de poder falar de Ti, de ver o que Tu tem feito, e também compartilhar com cada irmão aquilo, Senhor Deus, que Tu tem provido no nosso meio. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que nessa noite nós venhamos ser cheios da Tua presença. Uma presença que não venha somente nos toque, mas uma presença que nos transforme, uma presença que nos cure, uma presença que nos leve a viver aquilo que Tu tem para cada um de nós. Nos tire, Senhor Deus, do lugar talvez que nós entramos, mas queremos conquistar, adquirir, tomar posse daquilo que Tu já nos deu e viver a Tua vontade. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, irmãos? Vocês podem passar o Senhor. Há tempos atrás eu ministrei uma palavra que dizia que nós éramos fontes de água viva. Alguém lembra? Amém? E você tem exercitado essa palavra na sua vida em todos os seus dias? Era hora de você dizer amém. Mas se você ficou quieto, porque nós não temos exercitado isso. E eu quero dizer a você que realmente muitas das vezes nós não temos exercitado aquilo que o Senhor já fez em cada um de nós. Por quê? Porque muitas vezes nós não acreditamos, porque muitas vezes nós não temos consciência, ou talvez nós não temos a intimidade que nós deveríamos ter com o nosso Senhor de viver aquilo que Ele já falou, que Ele já decretou sobre as nossas vidas. Então eu vou relembrar você. Nós, e aqui está incluído cada um de nós, somos fontes de Deus. Amém? Somos. E fonte jorra o quê? Água. E que água é essa que jorra através de nós? Alguém sabe? Sabe? Espírito Santo. Água viva, água do Espírito Santo, de poder, de graça, de favor e muito mais. Isso está em nós. Se isso está em nós, então, em primeiro lugar, eu e você precisamos viver isso, a ponto de caminharmos para a direção do qual o Senhor nos chamou. E não são os ventos contrários que batem na nossa vida que vai desviar o ponto no qual eu e você temos para chegar. Hoje, muito fácil, nós temos acesso a GPS, ao laser, no celular, então não tem mais perdida. Aonde você quer chegar, você chega. Ou não chega? Chega. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, não existia ainda
e não me mandou para caminho mais. E agora? O que eu faço sem conhecer nada? Parei no ponto de táxi, falei para o taxista, eu preciso ir para tal lugar, ele disse, eu estou indo para lá. Se tu conseguir, essa é a palavra dele, se você conseguir me seguir, você vai chegar lá. Se ele passasse a sinaleira vermelha, eu passava também. Se ele entrava na contramão, eu entrava também. Eu queria seguir ele. E da mesma forma que ele foi usado para me levar até o ponto que eu necessitava chegar, é a mesma forma que eu e você precisamos olhar para o Espírito Santo, aonde ele já falou para mim e para você, você só precisa me seguir. Se você conseguir me seguir, você vai chegar onde você necessita. Só que nós temos parado às vezes porque encontramos uma sinaleira fechada, mas é preciso parar, é lei. Mas às vezes nós encontramos todas as sinaleiras abertas e mesmo assim nós deixamos ele se distanciar das nossas vidas, sair de perto de nós e nós não conseguimos mais visualizar onde é que ele está e nós nos sentimos perdidos na caminhada. Ou não é verdade? Aonde estão os meus olhos? Na eternidade. Precisa estar. E se os meus olhos estão na eternidade, os empecilhos que têm ocorrido no meu dia a dia para tentar me distanciar da onde eu preciso estar conectado, não será o suficiente para me parar. Não. Seja qual for as adversidades, seja qual for os problemas, seja qual for o pior dia das nossas vidas, os meus olhos não podem estar fora da onde eu preciso estar olhando. Nós andamos como se estivéssemos numa cidade onde não conhecêssemos. Nós andamos em lugares aonde nós realmente não conhecemos. E você precisa entender que não é no mundo natural do qual eu estou falando, mas no mundo espiritual. Mas nós temos olhos muitas vezes por aquilo somente que nós enxergamos. O homem pode dizer isso. E eu, com a minha pouca fé, eu digo amém. Mas o Senhor vem e diz, levante e anda. Qual foi a palavra da abertura? Seja forte e corajoso. E eu tenho essa palavra sobre a minha vida, indiferente das coisas que possam aparecer. Eu vou chegar, porque o Senhor diz, seja forte, seja corajoso, e você vai conseguir. Deveria ser assim, não deveria? Deveria ser tão fácil assim. Mas nós complicamos. Nós dificultamos. Nós olhamos para o perigo. Nós olhamos para as dificuldades. E desacreditamos muitas vezes aquilo que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas. Então eu e você precisamos ter a convicção no nosso espírito, não no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, diz a palavra. Mas nós precisamos ter a convicção dentro daquele que habita dentro de nós, que eu e você somos fontes de água viva. E essa água vai trazer vida para todos aqueles que estão em nossa volta. Mas isso é papel só do pastor, do líder de célula? Não. É para você, imagina, que chegou ontem na igreja. É para você que chegou ontem numa experiência com Deus. Essa fonte já foi estabelecida sobre a sua vida. Eu estou falando para ele porque ele chegou ontem. Mas nós, muitas vezes, estamos carecas de saber de toda a verdade. E no primeiro vento que aparece, nós paramos. Se você é fonte, a sua função é
jorrar água. Essa é a função. Nada mais. Nada mais. E nós estamos num tempo hoje que, se você trabalha em alguma empresa, o que foi dito para você fazer, faça. Não precisa fazer mais. Porque tem outras pessoas para fazer aquilo. Uns 15 anos atrás, eu comecei a trabalhar numa empresa de distância. Eu trabalhava na parte do faturamento. Eu estava trabalhando no estado, não tinha nada para fazer. Eu vinha caminhão nenhum para trazer matéria-prima para a empresa. E eu, cansado de estar sentado, peguei uma vassoura. Minha sala era aqui. Ali tinha uma balança rodoviária, que pesava caminhões. Tem até hoje. Eu peguei uma vassoura, cheio das boas intenções, e estou lá eu, varrendo, limpando aquela balança, tirando todo o cisto, toda a sujeira, toda a terra, todo o entulho que estava em cima, eu estava varrendo. Daqui a pouco tocou o telefone lá dentro. Aí a vassoura foi lá atendida. Era minha supervisora. O que está fazendo, cara? Eu estou ali na rua varrendo a balança. Não. Tem gente para fazer isso. Faça o que eu te chamei para fazer. Trabalhe dentro da tua função. Para varrer, tem outra pessoa que foi chamada para fazer isso. O que eu quero dizer para você? Que dentro daquilo que o Senhor entregou para nossas vidas, eu preciso fazer. Só que às vezes eu acho que eu estou fazendo não é o suficiente. E eu quero fazer o que o outro faz. Só que o que o outro faz foi estabelecido para ele, foi entregue para ele. Então ele que faz. Mas eu quero fazer tudo. Quem gosta de futebol vai entender. Talvez não fosse nem saber explicar, porque eu não gosto de futebol. Você quer atacar, chutar, fazer gol, atacar. Deu para entender? Talvez nós queremos fazer tudo e não fizemos nada. E dentro daquilo que o Senhor nos chamou, que é para jorrar água, é isso que Ele chamou você para fazer. Quer mais? Já é o suficiente. Já é o suficiente. Nós temos falado muito na nossa reunião de liderança que eu, Juliano, só vou alcançar as pessoas que o Senhor me entregar para me alcançar. Mas as pessoas que o Senhor colocar na vida do Wesley, Ele vai alcançar, não vai ser eu, vai ser Ele. E a água que jorra da fonte da vida que está nele, vai matar e saciar a sede das pessoas. Isso. Nós precisamos nos sentir capazes daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E não estar entulhado. O que você entende disso? O que é uma fonte entulhada? Fala alto aí. Destruída, cheia de entulho, cheia de galhos, cheia de sujeira. Vai jorrar a água dessa fonte? O que você precisa fazer para você extrair a água dela? Vai precisar limpar. Vai precisar tirar. Mas se a fonte é você, os entulhos estão em você. Foi porque os outros jogaram ou porque você trouxe para você esses entulhos? Agora foi difícil? Quem arrisca aí? Vamos lá, se vocês não me ajudarem, eu vou ficar tentando. Quem? Nós mesmos? Alguém concorda com a Clarice ou não? Alguém acha que é os outros que colocam entulhos nas nossas vidas?
Dá para entender? Naquele tempo, onde Deus estava falando com Abraão a respeito de uma aliança que Deus estava fazendo com ele, e naquele tempo, então, para representar essa aliança, o Senhor pediu para que ele trouxesse os animais, cortasse ao meio, porém as aves não. E daqui a palavra nos diz que vinha aves, vocês não leram? Rabinas, para comer o resto daqueles animais. E a palavra diz que Abraão enxotava. Era aquilo, era aquilo. E o que a palavra está dizendo sobre aves rabinas? O que estamos explicando? Que hoje as aves rabinas representadas na palavra hoje são as ciladas, são as investidas de Satanás sobre as nossas vidas. E eu e você precisamos cuidar daquilo que representa a aliança minha com Deus. Nós precisamos cuidar do que representa a sua aliança com o Senhor. Só que as aves nunca conseguiriam quebrar a aliança de Deus para com Abraão. Hoje, as aves nunca vão conseguir, as investidas do inferno nunca vai conseguir quebrar a aliança que Deus tem para cada um de nós. Mas aquilo que é natural, aquilo que é carne, aquilo que é desejo, aquilo que é vontade, aquilo que é sentimento, isso sim representa os animais, representa o natural, que o inferno até o dia de hoje tem investido nas nossas vidas e feito aquilo que representa a aliança com o Senhor seja cumprido. E nós temos ficado numa decadência tão grande de entendimento, de presença do Senhor sobre as nossas vidas, que nós temos nos deixado ser levados por aquilo que o inferno tem feito. Nós não temos conseguido cultivar aquilo que foi plantado, estabelecido, colocado sobre as nossas vidas, porque o que é natural tem falado mais alto. O sentimento que está sobre a nossa vida foi criado pelo Senhor lá no início, para que esse sentimento trouxesse cor para a vida de Adão e Eva, trouxesse sentido, trouxesse vontades dentro daquilo que o Senhor tinha derramado e estabelecido. Só que ao o homem cair, esse sentimento foi corrompido, e agora tem duas vias: o bom e o ruim. E o ruim muitas vezes tem pesado sobre as nossas vidas. Nós temos deixado ser levados por aquilo que nós ouvimos, vemos e algumas coisas mais. Nós temos paralisado a vontade do Senhor nas nossas vidas, porque nós temos pegado, deixado entulhos vir sobre as nossas vidas. E o pior de tudo, temos colocado culpa no outro. Eu sou assim porque ele me magoou. Eu tenho essa reação porque gritaram mais alto comigo. Eu agi dessa forma
pela minha falta de busca, de entrega, de vida com o Senhor. Eu parei porque tentaram me derrubar. Estou parando porque tu não sabe, Jeff, o que falaram de mim. Se tu soubesse me dar razão. Entulhos, aves rapinas que têm voado todas as horas sobre as nossas vidas e têm conseguido picar aquilo que é carnal que está em nós. O Senhor nos chamou para não vivermos neste mundo como se tudo agradasse a nossas vidas, mas Ele nos chamou para ser a diferença, para sermos transformados, para crescermos, para sermos curados, para sermos libertos e ser fontes de água que jorra sobre outras vidas, que impulsione, que estendam a mão e tire as pessoas da onde estão, aonde o diabo, aonde o inferno tem colocado muitas vidas. E nós não temos nos achado capazes de fazer isso. Não sei. Será que eu posso? Será que eu sou capaz de trazer uma palavra de abertura? Estou usando um exemplo só. Um exemplo pequeno. Mas quantos outros exemplos nós vivemos no nosso dia a dia? Me convidaram para ser líder de célula. Rapaz, eu não posso. Não. Chamou o irmão, eu não. Tenho tanta coisa, pastor. Senta aqui, vamos conversar. Se eu contar a minha história para ti, tu vai chorar comigo. Aí o senhor vai ver por que eu não quero ser líder de célula. Se eu for contar a minha história para vocês, irmãos, vocês vão chorar comigo. Mas um dia eu entendi que os entulhos que eram jogados nas nossas vidas, na minha vida, não eram suficientes para me parar. E os entulhos que jogaram então sobre a sua vida, se foi culpa dos outros, eles não são suficientes para parar aquilo que o Senhor já estabeleceu sobre a sua vida. Mas isso só vai ser rompido, só vai ser um girar de chave, como se fala, se eu entender que nada que me faça diz respeito às pessoas, mas diz respeito à forma que eu estou. Se eu estou vulnerável a receber o que lançam sobre a minha vida, eu vou parar mesmo. Se eu estou vulnerável a ouvir tudo que diz a respeito da minha vida, eu vou parar mesmo. Mas quando os meus olhos estão no ponto aonde eu tenho que chegar, nada que me fale vai me paralisar. Nada que me apontem será o suficiente para dizer: não, você não é capaz. Quem é você na fila do pão? Não ouviram isso talvez? Talvez por tabela já ouviram. Quem é você para abrir uma célula? Quem é você, Sheila, para abrir a casa para ser um anfitrião? Quem é você? E nós temos ouvido essas aves sobre as nossas vidas, e nós temos recebido todos os sinais. Quem é do meu tempo para trás vai entender. Nós andamos com uma parabólica na nossa cabeça. Tudo que é sinal nós captamos. Às vezes nem é para nós o que falamos, mas Ele quis dizer para mim. Ele quis falar de mim. Ele quis dizer algo a meu respeito. E esse deixar, esse
deixar de fluir o que está dentro de nós, acontece somente por causa de duas razões. E se você achar outras, eu vou dizer para você que não tem tanta influência contra essas duas. Uma delas, primeiro, é porque eu não quero. Tão simples. Tão simples. Não quero. Estou aqui, mas não quero. Entreguei a minha vida para Jesus, mas não quero mais. Estou ouvindo o que Jesus está falando, mas não quero além disso. Deixa eu aqui. Deixa eu viver as minhas mazelas. Deixa eu viver os meus problemas. Já são tantos. Para eu buscar o problema dos outros. Já é tão pesado o meu caminhar que eu preciso estender a mão para os outros, para carregar os outros. Não quero. Não é assim? Não é? Não? Ixi, pelo menos tem alguém na live me ouvindo aí. É assim ou não é, irmão? É assim. Quantas vezes eu e você já falamos não para o Senhor? Quantas? Quantas vezes eu e você já negamos o Senhor? Quando Ele falou, Felipe, vai ali orar para o mestre, vai. Não, Senhor. Não é comigo que está falando, não. Tá bom, Senhor, eu até vou. Mas se eu olhar para Ele, Ele estiver olhando para mim, vai ser a resposta que o Senhor está me mandando. Não é assim? Se com você não é, comigo foi muitas vezes assim. Nós queremos padronizar uma religião, padronizar um costume, padronizar algo que diz respeito à minha vontade, ao meu querer para mim fazer, senão eu não faço, senão eu não estou pronto. Então eu decido não fluir. Sou fonte, mas não vou fluir. Sou fonte, mas eu prefiro estar entulhado. E a outra razão que nos faz deixar de fluir é porque a fonte está entulhada. Está. Quem não tem entulho na vida aí? Eu tenho bastante. Quem tem entulhos na vida? Quem tem dificuldades na vida? Quem tem problemas? Quem tem situações que faz você parar? Quem tem situações que às vezes faz você retroceder? Quem tem situações que faz às vezes você não ter vontade de levantar da cama? Quem tem situações às vezes não tem vontade de trabalhar? Quem tem situações às vezes não tem vontade nem de comer? Todos nós temos. Mas aí diz respeito aos outros? Não, hoje eu não estou a fim de pegar porque eu vim falar em casa, tomou 2 xícaras de café, uma de manhã, outra de meio-dia, deixou a xícara suja em cima da mesa, não lavou, e depois deixou as xícaras sujas lá na mesa da garagem e também não lavou. Por isso eu não vou pregar, porque eu fiquei aqui. A culpa é do Vini? Não! A culpa é minha, porque eu não soube administrar isso na minha vida. A culpa é minha, porque eu escutei algo e me feriu, e os meus olhos agora estão diferentes com a pessoa, porque ela fez isso. É verdade. Não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo, tem a ver com o que eu vivo, tem a ver com o que eu busco, tem a ver com o que eu já entendi quem eu sou, tem a ver com a minha intimidade com Deus, tem a ver com a minha aliança com o Senhor, tem a ver com o que eu tenho com Deus. Aleluia.
ser nada que vai parar eu de fluir a vontade que o Senhor tem através da minha vida. Quando às vezes falamos que nós somos meninos, às vezes nós nos ofendemos. Quem é o pastor para dizer que eu sou menino? Eu não vou dizer de vocês. Às vezes eu sou menino na fé, que tenho pouco conhecimento e tenho me dado o direito de ficar bravinho porque não me cumprimentar. Não me cumprimentar. A pergunta é você, porque você não vai gastar esse tipo de perfume que eu estou usando. Se você não quer sentar e conversar comigo, você não vai aproveitar a qualidade de uma boa conversa. Se você quer ficar lá comigo, você não vai conhecer isso, porque você não vai estar do meu lado. Então acho que chegou o tempo, de nós amadurecermos espiritualmente, deixarmos de lado o que nós temos ouvido e visto, e começar a viver a vontade que o Senhor tem para as nossas vidas. E começar a fluir essa água que jorra dentro de nós, e começar a trazer sustento, alimento, matando a sede daqueles que estão em nossa volta. Porque enquanto eu e você sentarmos, achando que nós temos o direito, porque é comigo, tu não sabe a arte que fizeram para mim. E daí eu sento e fico assim, nossa, céus, por que isso, Senhor? O que eu fiz tanto para viver isso? Enquanto eu estiver neste lugar, a vida do teu vizinho está sendo. Enquanto eu estou preocupado com o que os outros pensam de mim, eu estou paralisando, trazendo entulhos para a minha vida, me sentindo incapaz, e alguém da minha família está sofrendo, porque ainda, talvez, nós estamos vivendo uma imaturidade espiritual nas nossas vidas. Eu cheguei na metade, calma aí. Irmãos, quem está inscrito no encontro com Deus aqui? Espera aí. Vamos lá, quem está inscrito para o encontro com Deus como encontrista? 1 Coríntios 3, 4, Vladimir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, isso?
história assim: quem vai como servo? Quem está indo só por ele, como servo? Mas quem está indo lá para ser fonte de água viva? Você é só lá? É só sábado, sexta, sábado, domingo? Não. Eu sinto muito dizer para você. Você está assumindo um compromisso, não com a igreja, não comigo, mas com o Senhor. E agora você vai precisar ser chato. Você vai precisar ser aquela fonte que mata a sede em todas as ocasiões. Você vai precisar ser a fonte de água viva, que, se necessário, ajude a limpar todo o entulho que está na vida da pessoa. Vai ser cansativo? Vai. Vai dar vontade de desistir? Vai. Vai dar vontade de ficar em casa quando ele te liga: vem cá, eu preciso de oração, ora por mim. Está acontecendo uns negócios meio estranhos aqui. Você vai ter que ir. Às vezes você está dormindo 2 horas da manhã: pastor, vem aqui, né, Pedro? Vamos comigo lá orar, que o rapaz foi endemoniado lá dentro às 11 horas da manhã e da noite, ainda não saiu. Mas quando você consegue pegar o entulho que está sobre a fonte da pessoa e você olha bem e recebe, tirar. Isso traz uma satisfação tão boa em Cristo, tão boa, que você não vai se contentar somente comigo. Eu quero limpar mais. Tem mais? Vem aí, tem mais? Tem mais sem entulho? Vem cá, quero limpar. Quem está endemoniado? Vem cá, quero libertar. Quem está? É Deus? Manda para nós, Deus. Ele está pensando, mas ele vai fazer as coisas. Vou botar isso. Ele não vai pensar. Quem está precisando de cura? Vem cá, eu vou te ajudar. Quem está precisando de um ombro amigo para chorar? Vem cá, eu tenho. Quem está precisando de uma palavra de consolo? Vem cá, eu tenho. Quem está precisando de um abraço? Vem cá, eu tenho 2 braços. Quem está precisando de um colo? Vem cá, o Espírito Santo está na minha vida e vai dar você.
cada um no quadrado do outro, cada um no lugar do outro, cada um no círculo do outro, cada um na vida do outro, cada um apoiando o outro, cada um estendendo a mão para o outro. E é assim que nós vivemos e seguimos essa caminhada. É assim que nós buscamos, é assim que nós servimos, é assim que nós crescemos no Senhor. E muitas vezes nós temos deixado de crescer, porque nós temos olhado para dentro de nós. Eu consigo voltar aqui. Tem menos de 5 anos de conversão. Quem tem mais de 10 anos? Quem tem mais de 20? Levanta a mão e fala isso. Oi? Não, só de conversar. Só de carteira assinada. Só de carteirinha. Irmãos, nós temos perdido lugares em Deus. Nós temos perdido lugares no Senhor, porque nós não temos nos achado capazes de fazer algo para Ele. Porque ainda nós temos nos preocupado com as aves rapinas voando à nossa volta. E nós temos perdido tempo enxotando elas. Sai, sai. Não, 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 este que não. Porque nós temos nos preocupado com aquilo que é natural da nossa vida. Ainda nós temos brigado por uma reputação humana. Nós temos brigado por um caráter humano. Mas eu quero dizer a você que você precisa trazer essa realidade para o seu espírito, não para a sua emoção. Que hoje você não anda mais com o seu caráter, mas sim com o caráter de Cristo. Você olha para o espelho e você não se enxerga mais, porque você enxerga a semelhança de Cristo na sua vida. O problema é eu? Ou o problema é o espelho que eu estou olhando? Se o problema é o espelho, tira o espelho. Troca o espelho. Mas olhe para você e sinta quem você é. Olhe para você e saiba quem você é. Mas só faz uma semana entregue para o Senhor. Ela diz: quando que eu vou ter uma experiência com Jesus? Eu vejo tanta gente lá, eu vejo tanta gente ser cheia do Espírito, como se isso representasse uma vida com Deus. Vida com Deus não precisa ser administrada. Vida com Deus precisa ser vivida. Vida com Deus não precisa ser que os outros olhem, mas que Cristo que está em mim consiga enxergar. Vida com Deus não é eu botar a Bíblia embaixo do braço e todos os domingos para o culto, ir para a célula e ser aquele cara que fala palavras bonitas do que foi ministrado. Nossa, viu só, meu irmão, é top. Mas ser filho de Deus é quando você está lá no íntimo da tua casa, sozinho, com todas as possibilidades possíveis de você não ser o que você é, de você visualizar as aves rapinas voando no seu quarto e dizendo assim: olha ali, liga, faz uma mensagem, assista com o lado dele. Vai lá, ninguém vai ver. Não é assim? Não é só comigo que acontece isso.
ser a imagem e semelhança de Cristo quando tudo está falando em sua volta. Você arreda-te de mim, sai de mim, porque eu tenho um Deus para preservar tudo que Ele já fez na minha vida. Além de trair, de fazer acontecer a pessoa que está ao meu lado, ou a amizade, seja quem for, a minha liderança, ou meu irmão de igreja, ainda eu tenho um Deus para preservar aquilo que Ele fez na minha vida. Eu não vou jogar fora. Eu sou convertido há 13 anos. E realmente eu entreguei a minha vida para Jesus. Nesses 13 anos, às vezes eu tenho que andar com uma funda no bolso para conseguir dar umas pedradas em umas árvores que vem voando para cima da gente. Mas ainda bem que Deus deu umas estratégias que você consegue acertar ainda. Deu umas cargas, fico com medo, vou embora. Tem umas vezes, dão uma arranhada, mas você diz: não, a cura do Senhor já está sobre a minha vida, eu sou curado. Eu ouço alguma coisa, mas não foi Ele que falou, quem está na vida dele que falou. E como vai ter tribulados para tirar nossa paz? Vai ter. Mas eu escolho ser fonte de vida ou ser fonte de cuidado. Eu escolho tomar a dor dos outros e deixar de viver o que Cristo tem na minha vida, ou eu escolho ser instrumento do Senhor e ajudar em tudo da outra vida que sai dela. Em João 4, vamos colocar aí, em João 4:11, nos diz a mulher: o Senhor não tem com quem tirar água, e o poço é fundo. Olha a maturidade espiritual dessa mulher. Não sabe. Olha a fundura do poço. Olha o tamanho do meu problema. Olha o que tem me atormentado. E além de tudo isso, eu não tenho estratégia. Não tenho o que eu vou tirar essa água. De que forma que eu vou tirar a água desse poço para matar a minha sede? Até quando eu vou viver como essa mulher samaritana vivia, olhando somente para o que era natural? Até quando eu vou sair da porta desse lugar e dizer: o culto foi Deus, mas a minha segunda vai ser difícil, porque eu tenho que enfrentar o chefe, eu tenho que enfrentar o meu colega, eu tenho que enfrentar os problemas que eu tenho que enfrentar. Não é assim? É. Enquanto eu tiver com os olhos dessa mulher. Mas quando eu entender quem eu sou, entender quem está em mim, a conversa vai ser diferente. Porque a palavra continua dizendo: acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu um poço do qual Ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado. Mas aí vem aquele que te abraçou. Aí vem aquele que sarou as tuas feridas. Aí vem aquele que libertou da velha vida que nós tínhamos. E diz: quem beber desta água, que aqui não diz na palavra, mas quem beber desta água natural que eu libero, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quem beber da água que o Senhor nos der, nunca mais
Quando eu entendi o Deus que eu comecei a servir, quando eu comecei a beber água desta fonte, eu não tive mais sede. Não tive. Mas vou dizer para vocês, volta e meia, eu uso o urubu voando e quer dizer assim, que não foi curado. Olha só essa situação, que não vai conseguir enfrentar. Aí, cabe a quem? Eu. Cabe a mim dizer para o urubu, sai daqui, arreda de Satanás, porque o Senhor me curou. Sai daqui, porque eu sou curado. Ou tu não conhece o Deus que eu sirvo? Conhece, então sai daqui. Eu não vou dar ouvidos para você. Cabe a mim tirar os entulhos que quer vir sobre a minha fonte. Cabe a mim limpar e deixar essa fonte todos os dias limpas, para que não somente eu sacie a minha sede, mas que todos que estão em minha volta se sintam alimentados, saciados da minha água. Não, porque eu não tenho nada disso. Nada. Se alguém acha que eu tenho algo para oferecer para vocês, estão enganados. Mas o Deus que vive em mim, o Espírito que habita na minha vida, esse sim tem autoridade para dizer calejado. Dá tua mão aqui, levanta-te e anda. Dá tua mão aqui, levanta-te e anda. Esse Deus que vive em cada um de nós tem autoridade para fazer isso. Então chegou, irmãos. Chegou o tempo de nós lamentarmos pelos entulhos da nossa vida. Chegou a hora de nós entendermos quem nós somos em Cristo. Um monte de irmão levantou aí, vai ser de lá no encontro, né? Você tem hoje ainda algumas horas, tem segunda, terça, quarta, tem quinta e tem a sexta-feira até às 19 horas para você limpar a sua fonte, para tirar todos os entulhos, para você servir o Senhor como Ele quer que você seja. Mas eu vou lá só para fazer a comida. Não vou fazer nada com ninguém. Mas se eu entender o Deus que é sobre a minha vida, eu vou impor as mãos sobre aquelas panelas. E se as pessoas não forem libertas pela palavra, se não forem libertas pela oração, ao colocar essa comida na boca, elas vão ser libertas. Porque a fonte de água viva que está sobre a minha vida, eu declaro sobre esse alimento vai estar abençoado e vai libertar as vidas. Use as estratégias que o Senhor deu para você. Use as condições que o Senhor deu para você. Use as formas que o Senhor deu para você libertar, cuidar e salvar as vidas. Se é tocando violão, use isso com excelência. Se é tocando teclado, faça isso como se fosse para o Senhor. Mas se fosse não, é para o Senhor, deve ser para o Senhor. Se for para ficar na porta, recebendo as pessoas, faça isso como se fosse para o Senhor. Se for para você ficar no estacionamento, faça isso como se fosse para o Senhor, como se fosse o Senhor entrando em cada carro no estabelecimento onde nós estamos. Se for para você fazer seja o que for, pegar uma vassoura, vai como se fosse você. Tira os entulhos daqueles que falam para você só vai. E é pequeno na igreja, eles não estão valorizando você. Eles não estão dando oportunidade para você. Ou não tem quem fala. Bom é aquele que sobe no altar. Não, não é assim. Só eu. Um dia eu falei para vocês, quero a oportunidade, eu quero dar a oportunidade para todos vocês. Amanhã nós iremos aqui 8 horas da manhã, nós temos um grama para cortar, nós temos um vidro para colocar nessa janela, nós temos uma teia de areia para tirar, nós temos um lugar para pintar, e oportunidade para todo mundo. Eu quero a oportunidade que ela apareça.
Quem vai beber? Mas quem beber dessa água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará nele, tornará em você uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A fonte da água que você já bebeu transformou você em uma fonte saudável, curada, para você ser água, jorrar água de você, para você olhar para a eternidade e arrastar o maior número de pessoas que você puder arrastar aqui nessa palavra. Que você sabe que é para lá que eu quero ir, é para lá que eu quero estar, e é para lá que eu quero levar minha família, é para lá que eu quero levar meus filhos, é para lá que eu quero levar meus vizinhos, é para lá que eu quero levar meus colegas de trabalho. Só que enquanto eu tiver dúvida de quem eu sou, aonde eu estou, o que eu estou fazendo, eu não vou ter essa praticidade de arrastar as pessoas comigo. Quem nós somos? Quem nós somos? Fonte que joga água viva? Ou ainda nós somos fonte que está cheia de virtudes? Quem nós somos? Isso cabe a você responder para você mesmo. Isso cabe a você buscar no Senhor revelação do que Ele venha falar. Ele estender a mão para você. E que se você não for, ou se você não tiver condições de tirar as impurezas que ainda está em você, você tem a oportunidade de olhar para uma cruz e ver que Ele não está mais lá, porque Ele ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Salvador sobre nós. Que todos aqueles que estavam no mesmo pensamento foram cheios da presença de Deus, aonde iniciou a igreja, aonde estavam 120 congregando, no mesmo pensamento, foram tomados pela presença de Deus, que transformou a vida deles, e aquilo não era mais suficiente somente para as suas vidas. O que eles tinham, o que eles queriam derramar sobre a vida dos outros. A palavra diz que uma pessoa sem condição alguma, sem entendimento algum, sem conhecimento algum da palavra, com má dicção, na primeira vez que falou do amor de Cristo, mais de quantas mil pessoas foram salvas? Quantas? Vale ao tempo? Mais de 3 mil pessoas. Você entende? Você entende quem está em você? Você entende, Nath, quando você abre a sua boca lá na sala de aula que você está, seja 30 ou 40 colegas que você tem, quando você deixar jorrar essa água que está em você, todos vão ser tomados. Você entende, irmão, que lá onde você começou a trabalhar, que talvez você ache que foi algo que o Senhor derramou sobre você na sua necessidade natural da sua vida, você entender que você é fonte de água viva, e quando você começar a falar daquilo que o Senhor já fez em você, não do que você sabe, do que o Senhor já fez, você vai transformar nunca. Você entende, Gabriel, que você lavando carros, os clientes que lá chegam podem ser tomados, saciados da sede que muitos têm na sua vida? É assim, como todos nós. Mas que nós temos, infelizmente, olhado para o nosso problema e achado maior que o outro. Mas eu creio no Espírito Santo, não as minhas palavras, não o que eu falei aqui, mas eu creio no Espírito Santo que habita em nossas vidas, vai convencer você de você entender o Deus que você serve, o Deus que você busca, o Deus que habita em você e fazer a vontade de Deus para você. Você é através de você.
Amém? Queria convidar vocês para de pé. Mas se vocês querem escutar mais, algumas coisas para falar. Quero agradecer a todos que vão nos assistir, que a presença